Olá, amigos e amigas, estamos iniciando mais um programa Palavra Ética com Frei Gilvander. Hoje temos a alegria e a responsabilidade de entrevistar Maria Amélia de Almeida Teles, a Amelinha, que é autora do livro Contos da Cela 3, Memórias de uma Presa Política na Ditadura. A Amelinha fará daqui a pouco o lançamento deste livro, Contos da Cela 3, Memórias de uma Presa Política na Ditadura, aqui em Belo Horizonte, hoje, dia 9 de junho de 2025, aqui no antigo DOPS, que foi ocupado e está sendo agora aberto ao público, o Memorial dos Direitos Humanos. Gratidão, Amelinha, por vir lá de São Paulo fazer o lançamento desse livro aqui. Preste atenção! Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander, um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Seu pai foi preso logo no início da ditadura, né? Na verdade, meu pai foi sequestrado dentro do local de trabalho e desapareceu. E aí nós começamos a procurá-lo, eu, minha mãe e minha irmã. E nós, num determinado momento, também nos levaram lá para o quartel Barro Preto. Nós ficamos lá alguns dias. Barro Preto aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte, aqui na rua Juiz de Fora, ali naquele quartel. Inclusive nós ficamos ali sendo interrogadas separadamente por alguns dias pelo Tenente Coronel Grossi, o nome dele, eu me lembro bem. Depois de alguns dias eles nos liberaram, mas nós continuamos sendo processadas. E minha irmã não, porque minha irmã era menor, então era ainda na justiça comum. Eu não sei se você lembra, quer dizer, você não lembra, você não tinha nascido, mas era na justiça comum. Ainda naquele meio tempo entre audiências na justiça comum, aí passava a indiciar a gente ia para a justiça militar, que ficava aqui a auditoria ficava em Juiz de Fora, na cidade de Juiz de Fora. Você tinha que viajar e ir até lá. Eu lembro que inclusive o Frei Cláudio Van Bala e Frei Carlos Mestres, que moravam aqui na Igreja Nacional do Carmo, aqui em Belo Horizonte, no Carmo Sion, eles também tiveram que responder lá em Juiz de Fora, no DOPS lá, né? Não é DOPS, não, Justiça Militar. A Justiça Militar? A Auditoria Militar dessa circunscrição, né? Ficava em Juiz de Fora, naquela época. Agora eu não sei. Mas, enfim, eu tive que ir para a clandestinidade. Meu pai foi achado em setembro na penitenciária de Ribeirão das Neves, a 30 quilômetros aqui de Belo Horizonte. A gente ia visitá-lo quando nós pudemos, que ele ficou praticamente 5 meses desaparecido. E nós chegamos a procurá-lo em vários quartéis, inclusive aqui no DOPS, esse prédio aqui. Era o Tarcísio Menezes, que era o delegado geral, parece, daqui, desse DOPS. E ali... Como é que é o nome do seu pai? Jofre de Almeida, meu pai é ferroviário, Jofre de Almeida. Então ficou preso uns 5 meses e desaparecido. Desaparecido, depois continuou preso, mas aí já estava aparecido, né? Você podia visitá-lo, nós fomos várias vezes. E esse delegado dizia que ele não estava aqui. Ele falou para mim isso, ele mentiu. Inclusive me levou aqui numa cela. Tem 8 celas do subterrâneo aqui. Não está sabendo? Seu pai está aí? Não estava mesmo. Eu tinha escondido meu pai, porque meu pai foi muito torturado aqui, inclusive teve o braço quebrado e
ficou meio cego também. Ele enxergava só penumbras aqui nesse lugar. Ele foi torturado. Agora, quando ele foi para a penitenciária das Neves, ele já estava desse jeito. Jofre Teles. Não, Jofre de Almeida. Jofre de Almeida Teles. Não, Teles não, Jofre de Almeida. Jofre de Almeida. Por que seu pai e você foram presos? Meu pai era ferroviário e era comunista. E eu também era comunista. Eu era do Partido Comunista do Brasil, na época, que tinha reuniões legais ali na Avenida Olegário Maciel. Ali tinha um salão onde todo mundo sabia que o partido estava reunido lá. E eles decidiram, com o golpe, eles decidiram que tudo era ilegal, que tudo era proibido, e aí me prenderam. Né? Até 31 de março de 1964, o Partido Comunista do Brasil era legalizado? Não, não era legalizado, mas fazia reuniões públicas, entendeu? E a polícia sabia que nós estávamos reunidos lá, mas nunca fez advertência ou prendeu, né, naquele período. Agora, quando veio o golpe militar, o exército foi o primeiro a perseguir a gente. Eles foram na minha casa me buscar, né? Eu e minha irmã. De aí madrugada, inclusive, que eles vieram buscar. Você ficou presa quanto tempo aqui em Belo Horizonte? Ah, não, aqui eu fiquei alguns dias. Uns 6 dias, eu acho, que não deu uma semana. Aí você foi liberada? Aí eu fui liberada, mas processada. Eu tinha que responder processo. E acontece que na Mannesmann, o chefe com a qual eu trabalhava, ele disse o seguinte: se você for provado que você é comunista, você não trabalha mais aqui. E aí, quando me indiciaram, saiu o nome no jornal. O Estado de Minas dava a lista de todo mundo que tinha sido indiciado. Indiciado é quando já está já está no banco dos réus, né? Sim. Então ele falou: agora você foi indiciado, agora você é demitido. Aí eu fui demitida 3 dias depois que saiu no jornal meu nome. 3 ou 5, acho que no dia 13 de fevereiro de 1964, 1965, saiu meu nome. E você tinha que idade? Eu tinha 19 anos na época, né? Aí eu fui para a clandestinidade, fui trabalhar para o PCdoB na imprensa clandestina. Aí já foi no Rio de Janeiro, já não era mais aqui. Tem praticamente 60 anos que eu saí daqui de Minas Gerais, daqui de Belo Horizonte. E depois, aí você ficou muito tempo no Rio de Janeiro, na clandestinidade? Eu fiquei na clandestinidade 8 anos. Eu fiquei 4 anos na clandestinidade no Rio de Janeiro, onde nasceram meus filhos, Janaína de Almeida Teles e Edson Luiz de Almeida Teles, e fiquei mais 4 anos em São Paulo, quando então eu fui sequestrada pelo DOI-CODE, ali na Rua Tutóia, 36ª Delegacia de Polícia, no bairro Paraíso, que é pertinho da 23 de Maio e da Avenida Paulista, né, e chama bairro Paraíso. Eles até ironizavam: agora você sabe onde é que você está? Você está no Paraíso? Não, você está no inferno. Eles falavam assim. Sendo presa e sendo torturada, né? Torturada, pau de arara, cadeia dragão, afogamento, espancamento de todo tipo, soco no rosto, muito soco. Fui estuprada na primeira noite. Isso é que você conta aqui nesse livro? Não. Isso eu não conto. Memórias de uma presa política não tem a parte do DOI-CODE, que é a parte mais difícil de escrever. Vou te explicar por quê. Então me conta. Eu fui fazer esses contos, na época eu estava na cela 13, eu fiquei 6 meses incomunicável aqui nessa cela. E não tinha notícia das minhas crianças, que minhas crianças também foram sequestradas, 5 ou 4 anos. Inclusive foram trazidas aqui também para Belo Horizonte, para casa de um delegado. Eu fiquei sem notícias, sem saber se eu ia morrer, se eles iam me matar ou se eu ia sobreviver.
Cada hora você pensava de um jeito. Eu consegui lápis, caneta esferográfica e um papel de cigarro e comecei a escrever. Pensando se eu escrevo, quem sabe se um dia meus filhos leem o que eu estou escrevendo, para eles saberem onde que eu estou, o que eu estou fazendo. Porque quando eu estava lá no DOI-CODE, eles foram obrigados a me ver sendo torturada na cadeia de Dragão. Que o comandante do DOI, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel do Exército, ele levou meus filhos, pegou na mão de cada um e mostrou: essa sua mãe é terrorista, essa sua mãe é desnaturada, ela não gosta de vocês, por isso que ela deixa vocês para fazer terrorismo. E minha filha perguntou assim: mãe, por que você está azul? E eu nua, hein? Vomitada, urinada, evacuada. Eu olho assim para minha pele, cheia de hematoma a pele, então eu fiquei azulada mesmo, né? Aquele azulado rocheado. E assim foi. Então, quando comecei a escrever os contos, eu falei: eu tenho que escrever para eles esses contos, talvez, se um dia chegar, né? Eu não sabia o que ia acontecer. Então você escreveu enquanto você estava nessa cela 3. Que era uma solitária. É. E como é que você conseguiu conservar? Porque você está me fazendo lembrar... Não, conservei na memória, porque a polícia ficou sabendo, o delegado lá, ele invadiu minha cela e tomou tudo. Você não conseguiu passar para ninguém, não? Não, eu passei para algumas pessoas, mas essas pessoas me devolveram, só para ler os presos que estavam lá, né? Para ver o que eles achavam. E depois foi tudo tomado, foi tudo... Amelinha, porque você está me fazendo lembrar, eu tive a alegria de conhecer e entrevistar aqui em Belo Horizonte o Frei Fernando Brito, foi colega do Frei Beto, que também ficou, né? E ele lançou o livro Cadernos do Cárcere, e ele conta como é que ele escreveu. Aí as visitas vinham e dava para ele papel e caneta Bic, e aí ele escrevia pequenininho, com a letra pequenininha, depois ele enrolava dentro daquele tubozinho da caneta Bic, e aí com as visitas ele ia saindo para fora, né? Depois o Frei Beto leu aquilo e transcreveu. Não, mas o meu não. Você foi roubado, então? Foi roubado. Quando eu saí, eu contei para os meus filhos, né? E contei e passou. Quando foi agora na pandemia, um amigo meu, um editor, pediu para eu escrever esses contos. Eu falei com ele: eu sempre escrevi artigo para jornal, artigo para revista, escrevi ensaios, né? Mas contos, olha, aí eu fiquei tirando da cabeça. Não, em 1973, eu estava nessa cela 3, eu escrevi. Você ficou aí quantos dias? Quanto tempo? 6 meses. 6 meses. E aí, então, eu fui relembrando, eu fui reescrevendo. Esses contos foram reescritos recentemente, depois de praticamente Amelinha, 50 anos. Então, repita, por favor, aqui, o que você sofreu lá? Porque hoje, por exemplo, eu nasci em 2 de outubro de 63, 5 meses antes de eclodir o golpe militar. Mas hoje eu fico assim, estarrecido de perceber muita gente do Brasil, e principalmente jovens, né? Queremos de novo a ditadura e tudo. Muita gente acha que tem até o atual desgovernador de Minas Gerais, Romeu Zema, que até negou aí a semana passada a existência da ditadura. Conta então, o que você sofreu lá? Existe a política do apagamento, né? Tanto é que aqui é um lugar que o pessoal está resistindo para manter aqui esse espaço como lugar de memória. Aqui teve tortura, eu não falei, aqui meu pai teve o braço quebrado, aqui meu pai ficou quase cego, sem falar que ficou desnutrido, né? Porque os choques elétricos, espancamentos, afogamentos, pau de arara vai te deixando desnutrido também, né? E isso aconteceu comigo em São Paulo, no DOI-CODE de São Paulo, como eu falei, em 1972, 1973, eu fui para o Pau de Arara. Na primeira noite que eu passei lá, eu já tinha ido para o Pau de Arara, tinha ido para a Cadeira do Dragão, eu estava
A cadeira do dragão é a choque elétrico? A cadeira do dragão é uma cadeira forrada de metal, que você senta nua, cheia de fios elétricos, que eles colocam dentro da vagina, dentro do ânus, deixam fios, põem nos seus ouvidos, aqui dentro, eles fazem aqui, põem um fio lá dentro e tem um fio solto, que eles vão passando nos mamilos, no umbigo, na boca. Na língua. Na língua. Você fica totalmente desestruturada, machucada e muita sede. Tudo muito. Cada carga elétrica, né, ou descarga elétrica que eles te dão, você fica desidratada também. E muita sede, enfim, foi tudo isso, né? Como é que você conseguiu resistir e sobreviver? Isso eu acho o seguinte, que a gente tem a força da vida, a gente carrega ela. Às vezes dá para você sobreviver, às vezes não, porque também eles não quiseram me matar, porque se eles quisessem eu estava na mão deles. Eles não quiseram quando eles viram que a Anistia Internacional começou a denunciar que no Brasil estava se torturando mães com crianças e mulheres grávidas. E saiu no jornal, isso tem documento da Anistia Internacional fazendo essa denúncia, e isso chegou a ser, apareceu aqui no Brasil, inclusive até na TV. Isso contam para mim, porque eu estava presa, não estava sabendo disso, que saiu isso na TV, e aí então o ditador lá, que era o Médici, falou, segura essa aí. E isso tudo fez com que essa denúncia também chegou a Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o arcebispo de São Paulo, que é defensor dos direitos humanos. Ele pediu a um bispo chamado Dom Cândido Padim para ir no DOI-CODE cobrar do Carlos Alberto Brilhantius, que era o comandante, né? O que estava acontecendo com mulheres mães presas, sendo torturadas, com crianças pequenas e uma mulher grávida sendo torturada. O Dom Cândido falou isso, o Dom Cândido já morreu, mas ele chegou a falar isso para nós, que ele foi lá e falou. E aí o coronel berrou com ele, mandou ele embora, né? Mas o coronel ficou sabendo que a Igreja e a Anistia Internacional e outros movimentos de direitos humanos internacionais estavam na defesa de mulheres mães e mulheres grávidas. Aí eles começaram, parou, né? Eu fui torturada durante 15 dias, depois eles começaram a parar. Ô Melinha, aqui nós estamos aqui no antigo DOPS, né? Que agora, a partir de 1º de abril último, agora 2025, aconteceu a ocupação aqui dos movimentos sociais, né? Com apoio de ex-prisioneiros políticos aqui, e onde está funcionando agora aqui com a liderança dos movimentos sociais o Memorial dos Direitos Humanos. E aqui nesse antigo DOPS tem uma das celas de tortura que chama Igrejinha. Quer dizer assim, aqui nós vamos te torturar até você confessar. As torturas sempre era para forçar a pessoa a delatar companheiros? O que eles alegavam? A tortura tem vários objetivos, né? É quebrar você do ponto de vista moral, político, né? Que é aquela dor, aquela humilhação toda. Para você, é uma intimidação, né? E que eles fazem questão que essa tortura também seja vista ou seja ouvida por outros presos também, para intimidar toda aquela população carcerária que está ali naquele momento, né? É uma forma também de intimidar a sociedade como um todo, porque a tortura, na verdade, ela é uma violência que nunca cura. Você que foi torturado, nunca mais você vai deixar de sentir essa tortura ali no seu sentimento, na sua pele, nunca. Eu falo assim, tortura é uma ferida que nunca cicatriza. Sempre fica traumas. De vez em quando sangra.
Não tem como, não tem como. Né? Você sonha pesadelo? De vez em quando tem, e são várias síndrome situações. do pânico, pode acontecer essas coisas? Pânico, eu acho que fica vários problemas. Sequelas. Né? Tanto é que tem muita gente tem que ter um atendimento psicológico, psiquiátrico, psicanalítico, tem que ter, né? Porque é uma dor profunda. E isso intimida toda a sociedade, né? E eu acho que o mais impressionante é que isso é transmitido de geração para geração. Eu vejo as novas gerações hoje, elas podem não reconhecer a ditadura porque não ensinaram a elas. Tinha que ter no currículo escolar, tinha que ter a educação, tinha que dar ênfase a quem foi essa ditadura militar de 1964 a 1985, assim como também conhecer toda a história do Brasil, né? Porque assim, um povo que não conhece a sua história é um povo fadado ao fracasso sempre, à intimidação, vive sob o medo. E nós, e ameaças, as ameaças de golpe que estão até hoje. Né? Hoje mesmo você disse que estão lá sendo ouvidos várias autoridades, né, do Exército, foi o presidente da República. Hoje o ex-presidente Bolsonaro e os militares estão no Supremo Tribunal Federal sendo inquiridos pelo ministro Alexandre de Moraes. Porque tentaram dar um golpe aqui no dia 8 de janeiro de 2023. E isso não tem não só documentos comprobatórios dessa tentativa de golpe, como tem as imagens. Isso foi reproduzido por o mundo inteiro. Exato. Amelinha, agora é o seguinte, por exemplo, você falou que você era do Partido Comunista do Brasil. O que você fazia? Imprensa, fazia jornal. E qual o conteúdo do jornal? O que tinha de perigoso que eles ficaram possessos e te prenderem e te submeter a essas torturas? O jornal informa, né? Sempre informa e procura analisar os fatos do ponto de vista histórico, político, né? É isso que incomoda. Eles querem um povo robotizado, sem pensar, né? Agindo de acordo com os interesses deles e não da nação, né? E aí a gente tinha uma posição de combater esse tipo de política, né, da ditadura. E aí depois que você conseguiu sair do cárcere, você foi exilada ou não? Você continuou no Brasil? Sempre no Brasil. Eu tenho 80 anos que eu vivo no Brasil. E para a gente concluir aqui, primeiro, gratidão mais uma vez por vocês terem vindo aqui em Belo Horizonte e lançar esse livro, Contos da Cela 3, Memórias de uma Presa Política na Ditadura, Maria Amélia de Almeida Teles, nossa querida Amelinha, com a mensagem que a sua vida, o seu compromisso dá diante dos desafios atuais do povo brasileiro, dos povos no Brasil e no mundo. Olha, as madres da Praça de Maio, as argentinas, elas nos ensinaram muito. Elas diziam, com corpos insepultos não se consolida a democracia. Então a minha mensagem é: não vamos aceitar a negação, o apagamento da memória dos desaparecidos e desaparecidas políticas da ditadura. Ali tem muita história e nós queremos saber essa história. Porque enquanto essa história não for revelada, a democracia fica ameaçada. E fica sempre esses aventureiros aí querendo implantar novas ditaduras, né? Gratidão, Amelinha. Que beleza! Frei Gilvander Moreira registrando aqui. Quem gostou, compartilhe.